Except when That we're would be called great. on or something? I think that's good, yeah. Except when we're called on or something? Hello. Hello, everyone, everybody. Hello. Welcome to Urban Visions. And now I will speak in Portuguese, because anyway, I don't speak English. And Dom will translate. Então, bem-vindos à 15ª edição do Festival Visões Urbanas. Anyway, I don't speak English. And Dom will translate. Então, bem-vindos Dom, à estão me ouvindo? 15ª edição do Festival. Estou ouvindo, eu estou ouvindo o delay no seu áudio. Você consegue dar um mudo na aba que é do YouTube, para a gente não ouvir? E daí vai ficar melhor, eu acho. Estou ouvindo. Aí. Ok, agora eu acho que dá. Ok. E, bem, nós estamos aqui com Meida Winters and Anton. I will try, eu vou tentar não dizer o sobrenome, porque não quero ofender o idioma ucraniano, mas Anton é um artista que está na Ucrânia sobre essa condição terrível de guerra, e, apesar disso, ele criou um vídeo que expressa, né, esse sentimento e essa situação em que o país atualmente está mergulhado. Anton já participou. Olá, Douglas. Okay, good afternoon, and we're here with Maida Withers and Anton. I won't try and pronounce your last name to not disrespect your language, because I might make a mistake. But Anton is a Ukrainian dancer and artist and has created this work as a response in spite of the terrible situation that his country is in at the moment, but that expresses this sentiment and response to this. Seja bem-vindo. E a gente quer conversar um pouquinho com o Anton para... convidado aqui do nosso encontro. Nós estamos com um probleminha de áudio, só um minutinho. Só um minutinho. Está sem o microfone. Tem um outro vídeo que está. We're just with a small technical problem with audio, and then we're going to keep on going. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para a Meida e depois nós vamos conversar livremente com o Anton. And so you're all very welcome, and thank you for being with us. I'm going to pass now to Maida, and then we'll open a conversation directly with Anton. Maida. Tá no mudo, you're on mute, Maida. Good afternoon, everyone. It's my privilege again to be here with you, and especially with my deep and beloved friend, Anton. And so you don't want to hear much from me, because Anton has so many powerful things to share with us today. So it's a rough time, even for all of us, to see our world as it's evolving. And imagine being in the centerpiece of that. So Anton making a film and sharing with us on a personally deep level. Thank you, Anton. Ok, boa tarde a todos. É meu privilégio de estar aqui de novo juntos com vocês, principalmente com nosso amigo querido Anton. Então, vocês não vão querer ouvir muito de mim, eu vou deixar as palavras ricas e importantes, impactantes do Anton. Confesso que é difícil para o mundo inteiro de se ver nesse mundo que vivemos, nessa evolução
E imagine estando no centro desse momento histórico, igual que o Anton está. Mirtes, Edison. Eu só queria acrescentar que a última edição do festival Visões Urbanas, que foi feita ao vivo no Brasil, Meida e Anton participaram. E eu jamais poderia imaginar que o mundo iria passar, primeiro por uma pandemia, e depois, mal saindo da pandemia, fossem inventar uma guerra. E eu sempre lembro, né, o quanto que a gente se abraçou na hora de vocês irem embora e como que isso fez falta na pandemia, que a gente pudesse se abraçar. Então, esse ano o festival voltou a ser ao vivo e eu espero que a próxima edição nós estejamos juntos, nos abraçando também. Obrigada. E daí eu passo para o Anton poder contar um pouquinho dessa experiência, o que motivou a realizar, criar o vídeo. Okay, I'd just like to add one more observation, is that in the last edition of the festival that we had that was in person, that Maida and Anton participated in a collaboration with us. And I never could have imagined that at that point that we would subsequently pass through a pandemic, and then soon after emerging from that this war would be invented and would be happening. And I remember how much we hugged each other as we were saying goodbye to one another here from Brazil, and how much we miss and have missed hugging one another in this pandemic and in this time of absence from one another. And the festival this year has come back to being in person. It was the first time since the pandemic. And I really sincerely hope that the next edition of the festival that we can be together again with you and us dancing together again in person. And so then I'm going to pass to Anton, asking about how this work came to be. How you created this piece. Hello. That's difficult where to start from. I think that's mostly the main thing, that this movie came out from the impossibility to create and to make something in the other way than that. I mean, other than to create a movie which can be presented anywhere in the world, because there was quite a long time, 4 weeks or something like that, when I didn't dance and then don't move and didn't do anything. I just did my yoga in the morning just to keep my body in kind of a good shape. And then just at some day I decided I need to move. And then I saw what came out of this. And I just made a decision. I want to share it, and maybe that's gonna be kind of something worth seeing for the people who don't feel what we feel here in Ukraine. Ok. É difícil saber onde começar para explicar, porque como eu fiz esse trabalho, eu acho que a coisa principal é que o vídeo veio de um lugar que eu entendi que eu precisava criar algo e fazer algo que podia ser mostrado em qualquer lugar do mundo. Eu passei 4 semanas quando eu não dancei nada. Eu só fiz a yoga pela manhã para manter um pouco o corpo, mas depois eu decidi que eu precisava movimentar o corpo. E depois eu comecei
a gravar, e eu vi o que começou a sair dessas improvisações, e eu tomei outra decisão, que eu gostaria de compartilhar isso com o mundo, e que possivelmente teria algo que valia a pena ver pelos olhos das pessoas que não estavam passando pelo qual eu estava passando. Anton, o Ederson. Yeah, and that's how it happened. I just and I always understood that I don't have anybody who can help me here, because this small village where I stay, it has 3,000 people. It's really small. It has the railway station like 3-4 kilometers from here, and it has 2 small shops where you can buy food, but the food was finished very, very fast. Like in 1 week, there was nothing in the shops. Really, you can buy nothing. And yeah, and I just need first of all, that's who the first day of the war, I started writing poetry. It was the strange decision for me, because I did it some times in my life, but not so many. But that was one of my way for me to express myself, to express what I feel each day. It was a kind of my way of creativity in these conditions. And then, when one day dance happened with my body, that was really just out of my body, and I didn't think about what I want to do and how I want to do that. It was really something that was just go out of me. Ok. Então, foi assim que aconteceu. E eu sempre entendia também que não teria ninguém para me ajudar com a criação desse trabalho. Eu estou aqui num vilarejo por volta de 3.000 pessoas, e tem o lugar onde o trem entra e sai, a estação de trem, uns 3 ou 4 quilômetros daqui, tem duas lojinhas, que vendiam comida, mas depois de uma semana, assim, toda a comida acabou. E daí eu percebi que no primeiro dia da guerra, eu senti que eu queria começar a escrever poesia. E poesia é uma coisa que eu tinha feito em outros momentos da minha vida, mas nunca com tanta frequência. E foi estranho, foi uma maneira que eu entendi que eu podia me expressar cada dia. E uma maneira de expressar a minha criatividade nessas condições. E depois de um tempo, daí um dia, a dança aconteceu com o meu corpo, e veio do meu corpo. Eu não entendi, não pensei o que eu queria falar ou expressar, simplesmente saía do meu corpo. Meida, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ou a gente segue aqui? Meida, would you like to make a question or comment, or do we continue with our questions to Anton? We can't hear you. So, Anton, I was waiting when I was watching your film. I was waiting to see how this ended. I liked the wires of the telephone poles and everything, which was a form of a communication, of reaching out through communication through that means of technology, as simple as that was, and your relationship to the water and the power of water in our bodies and so forth. And so I felt like I appreciated that you were positive, because it's your nature to be positive, don't you think?
By nature, you are so, everything is possible from my experience with you. Everything is possible. And Bom, so, Anton, eu estava assistindo o seu trabalho e querendo ver como ia terminar. Daí eu apreciei, eu vi os fios do telefone, dos torres de telefone, como se fosse um exemplo de comunicação, uma procura, uma extensão, uma maneira, através de tecnologia, mesmo simples, mas uma maneira de se conectar, uma imagem que representava isso, e a nossa relação também com a água do nosso corpo, como dependemos disso, e eu apreciei também bastante, eu aprecio a sua positividade, otimismo, quando eu conheço você como uma pessoa que sempre acha que algo é sempre possível, tudo é possível. Anton, I don't know, do you want to? Yeah, you know, I think this is this is my way of survival. You know, my way to survive is that I found the way how to keep in balance, how to stay in this middle position where you can go to any direction, but still the main position is that kind of 0 point. So that's what I try to keep. And another important thing, what I learned after our last festival, as Mirta told, after all these 2 years of pandemic, that really what we all see, that we and our bodies, with all these technologies, we are so vulnerable. We live today and we can die tomorrow with all our medicines and everything around us. And really so many people, I can imagine what happened, what was in Brazil, because there you have so big population and some of the regions are very poor, but everywhere. And then it looked like that ended, and then the war started, and then the same, like today you speak with somebody and tomorrow you just saw in the social media and you see that person died at the war, just young and strong bodies and creative person, they just died. So that for me that means that I must keep this balance and find the power to have it and to keep myself optimistic. Yeah. Eu acho que essa é a minha maneira de minha maneira de sobrevivência, é de manter esse equilíbrio, de sempre procurar esse lugar do meio, onde eu posso ir em qualquer direção, esse ponto zero, na verdade. Eu me esforço para tentar manter esse lugar. E uma outra coisa importante que eu aprendi, a Mirtes falando do último festival também, depois de 2 anos da pandemia, realmente todos nós podemos ver e sentir como somos vulneráveis, tão vulneráveis, que estamos vivos hoje e amanhã podemos morrer. E mesmo com toda a medicina que temos, todas as tecnologias que temos, e daí eu penso no Brasil, um país com uma população tão grande e tantas pessoas vivendo em pobreza também. Daí a pandemia, e depois a pandemia acabou e logo depois começou a guerra e nossa, você conversa com uma pessoa hoje e amanhã, através da mídia social, você fica sabendo que aquela pessoa morreu. Uma pessoa criativa, jovem, forte, morreu. Então eu entendi que eu devo manter esse equilíbrio, e esse poder, para me expressar.
Anton, vendo seu vídeo também, né, traz uma dimensão muito dolorida, estranha da solidão, né? Porque você está ali sozinho numa cadeira, seu corpo e a paisagem monocromática, né? O cinza, o branco. Eu imagino, né? Para você essa coisa de ter que se deslocar, sair de Kiev e ir para um lugar mais reservado, né? E como criar, como dançar era uma forma de um grito de socorro mesmo, né? E eu lembro que você propôs até numa conversa com a Mirtes, né? Você tinha uma questão que você trazia que era por que dançar é importante, né? Daí eu jogo também essa pergunta para você, né? Te devolvo após um tempo essa pergunta, né? Nesse momento histórico, por que dançar é importante? Anton, in your video, you bring this strange dimension of solitude, the chair, your body, the landscape with these monochrome tones, gray, white, and that I know that you had to move to another place. You had to remove yourself from your home city of Kiev, and you went to a place that was further away that you perceived as a safer place. And I see this dance nearly like a call for help, and I remember that you had proposed a question to us, in fact, in conversation with Mircea last year, about why is it important to dance? And so I want to throw this question back to you now. In this time, why is it important to dance? Yes, that's a good question. That also came the name, the title for the movie came from many things that was in my mind, and I was, you can imagine when I was sitting 4 weeks isolated here with my mother, I had time to think about everything, really about everything. And I was thinking about the situation, about myself, about the art, about the culture, about everything. And one of the things I came to is that in this situation, when the war started, it seemed like the world divided only it became monochrome. It's only black and white. It's only good and evil. There is nothing in the middle. That's just, this is the bad people, this is Russian, you want to kill. You don't feel anything. Even the friends that you have, because we had some connections many years, but at that moment, that was really like, we want to kill them all, because there was a feeling like, why did they sit at their houses and didn't go on the streets? And all of them, they must go on the streets and say, stop this war. And they didn't do that. And that was what I feeling. And, this state of monochrome, of black and white, only good and bad. And the poetry was one of the way for me to find this kind of half tones between black and white. And dance and body movement was the second step, because body for me, and I believe not only for me, it has very subtle tones. It has very small, very detailed emotions in that. You can't describe it. You can't find the words for that. And that's why for me, and what I was also
when I did post-production for this video, from monochrome to kind of color, that's kind of through movement. My message was that through movement, you can come from the state of monochrome, black and white, to find colors in life. Bom, é uma ótima pergunta, por que é importante dançar? E também o nome do trabalho, Monochrome, esse nome também veio de muitas coisas da minha mente. Vocês podem imaginar, eu fiquei 4 semanas parada, isolado com a minha mãe. Eu tive muito tempo para pensar sobre tudo, a situação, arte, cultura, eu mesmo. E naquela situação, naquele momento, parecia que o mundo estava dividido em preto e branco, o bom e má, e que não tinha nada no meio, e que tinha pessoas más, russos, que você queria matar, e você não sentia nada, e mesmo amigos, temos amigos russos, e mesmo assim você sentia que queria matar todo mundo. Por que eles ficaram nas suas casas enquanto isso estava chegando? Por que não foram para a rua para falar, não, para com essa ideia dessa guerra, não deixa essa guerra acontecer? E eles não fizeram isso. Mas, bom, a poesia veio em primeiro lugar, como se fosse o primeiro passo, em meia tons, entre preto e branco. E o segundo passo daí, para mim, foi com dança e o corpo, o movimento do corpo. E o corpo, para mim, eu acho que, não só para mim, mas para muitas pessoas, tem muitos tons sutis, muitos movimentos finos que você nem consegue descrever, você não consegue encontrar palavras para descrever o que o corpo está dizendo. E daí na pós-produção com o filme, eu entendi que através do movimento você pode se deslocar do preto e branco para encontrar cores e para dar cores nas coisas. Anton, eu estava aqui com o EDERSON lembrando o trabalho que vocês trouxeram aqui para o festival. Ele era cheio de cores. O nome era White, Blue, Red and Orange. Full of colors, but de alguma maneira eu acho que você, na sua composição de movimentos, vendo de hoje, olhando para trás, ele era um pouco premonitório, porque você cerrava o pé da cadeira, se colocando numa posição verdadeiramente arriscada, de tal maneira que teve uma apresentação de vocês que a Meida estava em cena e eu fora, né? Estava no festival fora. E você cerrou a cadeira e você caiu e a gente teve a impressão de que o pé da cadeira iria te perfurar. E tanto eu como a Meida, a gente não conseguiu segurar o impulso de ir até você. Eu não sei se a Meida lembra disso. E agora que você fala das cores, né, e de tudo isso que aconteceu, parece uma continuação não daquele trabalho, né, mas me lembra algo como uma peça premonitória, né, que vocês fizeram e que já traziam a discussão daquela peça, né? Ela já traz
questões para esse momento que a gente está vivendo, né? O contexto daquele trabalho tá aí ainda, né? Tá permeando o mundo, e o resultado daquilo que vocês estavam discutindo e questionando tá aí hoje, né? No mundo global e contemporâneo. Dó, você está mutada. I'm remembering in the work that you presented at the last festival in person, that was full of colors, actually, in the name of the piece, white, blue, red, and orange, full of colors. And in some way, in your composition, in your new composition, I see, in relation to the one you shared at the festival, that it was somehow like a premonition of what was to come. I remember a certain moment where you cut the leg of the chair, and you were putting yourself in a position of risk. And there was a certain day where you felt, and I remember I was outside of the scene and Maida was outside of the scene, and both of us, Mircea and Maida, we both had the impulse to go to you because we thought you would hurt yourself. And this impulse was strong in both of us. I don't know if Maida remembers, but it seems like this new work, I don't want to say like it's a continuation, but it seems like it has this, that the last one had some sense of premonition. And then EDERSON made a compliment to Mircea's observation, which is that it seems like what you explored in that collaboration with Maida and Erica, that it already touched on some of the questions that we're now living globally, and this context that we're living, that actually those things were present in the piece that you shared with us in the last festival in person. If you'd like to comment. One thing that is maybe I keep forgetting to get myself, so I'm. Remember, Anton, we were performing that work initially in the United States in the Gallery for Political Art in Washington, D.C. And the art on the wall was the personal collection of the founder, owner of the gallery, who had been a diplomat for the United States in countries at war. So he was there in China when that was a problem. He was in another country when that. So the collection of all the artworks that we were using as a source for our performance was actually, a lot of them were Russian, Chinese, Cuban, African American, now we say Black American, that was a Basquiat, the very famous painter. And so I think that it's a very astute observation about there was a sense of war, even though it was humorous. There was some sort of like we were buffoons to a certain extent. Like we were distracted, or we were in our own world. We'd pass each other, but we were in our own world and not able to relate to each other sometimes. So, but I think just for context, the piece was developed from artwork about war. Maida traz que ela lembra que esse trabalho que a Mircea citou, que eles fizeram aqui no Brasil no último festival ao vivo, que nasceu num espaço, nasceu e teve suas primeiras apresentações num espaço em Washington, D.C., numa galeria de arte político, e que o dono da coleção de arte que estava lá exposto era um ex-diplomata e vivia muitas condições de guerra, e toda a arte, toda a fonte, a inspiração da nossa performance que fizemos, que trouxemos para o festival no Brasil, tinha essa base de países em guerra,
a Rússia, a China, Cuba, a arte afro-americano, o artista Basquiat. E eu acho que essa observação da Hermites é bastante bem colocada, que dá para sentir essa sensação de guerra. E mesmo que tivemos um outro olhar, um pouco, usamos bastante humor, a gente estava distraído dentro dos nossos próprios mundos, etc., que não conseguimos se relatar um com o outro, que foi uma observação muito bem colocada, porque realmente essa foi a fonte daquele outro trabalho. Yes, and I'd like to comment that what I really feel now, that's in that work, what we created using that paintings as inspiration for our work. We were really researching a different kind of energies. For me, it was about the energies, the intersection of different energies in that room, because it was a not so big space with a lot of paintings everywhere on the walls. And for me, it was full of lines of energies. And of course, many of that lines was about the fighting, about the struggling, about killing, about all bad things which happen at every war in the world and at every conflict with weapon. But what I really feel now, that's my feeling. I don't know, maybe other people have that when you are in this situation of war, how we are now, you can't do anything about war because you have nothing to add to these things that happen there. That's absolutely impossible. Whatever you do is just, is just like a caricature. It's just you just go in the internet and you saw, because now that's the digital era, when you go to the internet and then every soldier could have the smartphone and go and kill and make all this video, and next seconds you see it on the social media. And then what you have to talk about in your performance, not about these things that happen there. Maybe you need to talk about something more human, how to stay human, how to stay alive in all of this situation, how to keep yourself alive and keep your mind still thinking about future. That's what I feel. Eu gostaria de comentar que o que eu sinto agora sobre aquele trabalho que eu fiz com a Meda, que naquele trabalho eu, pelo menos, a gente estava pesquisando essas energias e esses pontos de interseção, pontos de encontro de energias diferentes dentro daquele espaço, porque era um espaço pequeno, com muitos quadros lá nas paredes, e que tinha muitas linhas, e a gente estava procurando essas energias diferentes do ponto de encontro nessas linhas. E sempre, em qualquer conflito, tem as batalhas, tem o sofrimento, tem a matança. E em qualquer conflito. Mas o que eu sinto agora, esse meu sentimento, é que quando você está mesmo na situação de guerra, você não consegue fazer nada sobre a guerra. Nada para acrescentar, nada para fazer. Qualquer coisa que você faz é como se fosse uma caricatura.
E daí você vai para as mídias sociais, e realmente estamos vivendo essa época digital. Qualquer soldado matando, faz um vídeo, coloca lá nas redes sociais, 1 segundo, 2 segundos depois você está vendo. Então, o que você tem que falar sobre na sua busca, na sua pesquisa, na sua performance, possivelmente é como se manter humano, como se manter vivo e como se manter com a capacidade de pensar sobre um possível futuro. É difícil, né? Pensar. É difícil. As palavras começam a perder o valor, né? Por isso que a gente They say dança. it's difficult to think that the words start to lose value. Pode continuar, Mirtes. Por isso que a gente dança, né? Porque não sei, a guerra é a pior das coisas, né? Que o ser humano é capaz de fazer. E apesar daqui a gente estar sob um governo genocida, nada se compara a uma guerra. A gente nada é igual a uma guerra, né? Mirtes has said that it's difficult to think, it's difficult to put words, and that's why then we dance, right? That's because then we can express what we're feeling, and that war really is the worst thing, the worst example of what humans are possible, of what humans are possible of doing, are capable of doing. And even though we live with a government, a genocide government here in Brazil, it's nothing close to and cannot be compared to what it is to live in a war. What can I add? You know what really makes another, let's say, interesting thing that I found for me is that you, like, you know, when something bad, something terrible happened in your life or in somebody's life, or when you tell about that to another person and they said, oh, sorry, that's really bad, oh, sorry, that's happened. And now it seems like sorry doesn't work anymore, you know, because every second, I know the situation that's really in our world on the planet Earth. At any second there is war somewhere, even before the war in Ukraine. But now when it started here, we feel it, the reality of this thing, that some people can live in absolutely comfortable life and don't feel anything bad, you know, in their life. And at the other point, people just trying to survive with worst conditions. I saw how people trying to survive in their shelters. That's crazy, without war, without food, without anything. We're going out for a little bit. And that's really the moment when you can't say, oh, I'm sorry, because that doesn't have any sense anymore. That means that, I don't know, we need to change something. There's, and another thing which was in my mind all of this time, that there's no words for this anymore. No words. You can really describe what you feel. There's kind of this fracture, this gap between two realities, and that's it. And it's always here, every moment of your life. You can smile and watch movie or listen to the music, and then the next seconds you go to Twitter or Facebook, and you go, or Telegram. We use Telegram now more than
other networks, and you see how children without legs, how they die, and because there are no medicines, there are no doctors who can help them. And it's here in the center of Europe. And what we can do with that, that's a really question. Bom, então, o que eu posso acrescentar? O que eu posso falar além disso? Uma outra coisa interessante para mim é que, sabe quando algo terrível acontece na sua vida ou na vida de alguém próximo, e daí você conta para uma outra pessoa sobre essa coisa terrível que aconteceu, e a pessoa fala, nossa, eu sinto muito, nossa, que terrível, nossa, realmente, eu sinto muito. É que eu percebo que o desculpa, eu sinto muito, não funciona mais. É que eu sei que a situação do mundo é que em cada segundo tem uma guerra acontecendo em algum lugar. E mesmo antes da guerra na Ucrânia, estava sendo assim. E como que é que tem algumas pessoas que possam viver uma vida confortável, uma vida sem ser tocado por isso, que não sentem nada ruim com essa realidade, e que no outro extremo tem pessoas que estão simplesmente tentando sobreviver nas piores condições. Eu vi pessoas nesses lugares de proteção, nos subsolos, como que eles estavam tentando se manter sem comida, no frio. E naquele momento eu sinto muito, não faz mais sentido para mim, não faz mais sentido, e que eu entendo que temos que mudar algo. Uma outra coisa é que não tem mais palavras, é que tem uma fratura, e tem duas realidades, e está sempre presente, mesmo você faz um sorriso, sai sorriso, você assiste um filme, ou vai ouvir uma música, mas logo depois você vai lá no Twitter, no Facebook, a gente usa bastante agora o Telegram para se comunicar, e você vai ver lá no Telegram imagens de crianças que não têm mais pernas, que perderam suas pernas, que morreram porque não tem medicina, não tem médicos, que vão morrer, que estão morrendo aqui no centro da Europa. Anton, a gente estava falando antes de abrir, né, sobre a importância histórica, né, da tua criação, né, de como um documento artístico e também histórico que vai revelar, vai deixar registrado aí para futuras gerações esse momento através da tua dança. E durante a pandemia a gente também se debateu com essa questão, né, sobre a importância e a relevância da arte no momento em que as pessoas estavam com inúmeras outras questões de sobrevivência, enfim, pânico, solidão. E aí a Mirtes trouxe uma frase do Brecht que nos inspirou bastante, assim, que ela dizia: nos tempos escuros também terá canto. Daí ele afirma, sim, também terá canto sobre os tempos escuros. Então essa frase do Brecht, né, e a sua dança fala também sobre a importância, né, de que a arte ela precisa estar nesses momentos para que a gente não esqueça e para que a gente registre, né, através dos movimentos, da dança, da poesia, como a gente está sendo afetado por esse momento. Antes de abrir
a live, a gente estava falando aqui com vocês sobre a nossa percepção da importância. Oh my God, sorry, Anton. Before we started, before we opened the live, we were talking about our perception of the historic importance of what you have created, and that this work is a document really for future generations. And we were reflecting, Mircea and I were reflecting about that during the pandemic, about the relevance and importance of art, you know, as a way of registering the various range of emotions that humans and humanity were passing through: panic, solitude, desperation, some of these emotions. And Mircea's found a phrase of Brecht that really inspired us a lot. And the phrase is that it's a question and an answer. In the dark times, will there still be song? And then he responds, yes, there will be song about the dark times. And we really feel like, and your work confirms this, that we create so that we don't forget, and that through the dance and the movement and the poetry, that there's a document and a register as a way to remember. I have, Anton, this is not really particularly because you're such a recognized and powerful person in Ukraine for your influence, your generosity and your influence on all of the people that want to do something with dance that's maybe new, extraordinary, and unlike maybe the cultural history. And one of the thoughts that I felt so strongly about when this started happening was, I've been watching since 1994, 96, the shift in culture in Russia and in Ukraine, and how just on my simple level as a human being engaging with watching that cultural revolution happening. And I know sometimes you feel like it's hopeless, that your government is not going to support contemporary culture or contemporary art, but you kept working and you kept persuading and making it clear that it was so important. And one of the things that I felt is this huge jump and leap of cultural openness that has happened in Ukraine and in Russia. Just the death of this communication with artists in Russia and the expression. I was there in 1997 when they brought the first French postmodernists there to teach Russians about postmodernism. And then we feel like there's so many other things that are more important than this, but in terms of the cultural change and influence of the way to express ideas through the arts, I just feel like it seems so impossible that we have lost all this human ground about the arts. And you must feel it because you've worked so hard your whole life to bring a new way to speak through the arts about the human experience. So I know it seems superficial, but on the other hand, for you, it's been a lifetime of work to bring understanding through the art. So I know it's, you have to be optimistic, I guess I would say, because this will end. This will end. And then we will all pick up, and something for you, how to pick up the culture that you were working on in Ukraine for so many years. Seems impossible now, but it will happen. Anton, você é uma pessoa tão reconhecida, potente na Ucrânia,
pela sua generosidade e sua influência, apoiando a arte, a transformação cultural e apoiando e incentivando coisas extraordinárias e pessoas extraordinárias para se expressar. E uma das reflexões que eu tenho é que eu venho assistindo, observando, desde 1994, 96, mais ou menos, uma mudança de cultura mesmo na Rússia, na Ucrânia, e isso de um nível, assim, simples, no meu olhar humano, mas uma revolução cultural acontecendo e, às vezes, assim, eu sei, conversando com você, você já sentia uma incapacidade, um desespero, mas você continuava, mesmo assim, você continuava apoiando a cultura contemporânea, você continuava trabalhando. E eu observei até grandes avanços de abertura cultural. 1997, por exemplo, eu sei que assim, levaram um líder de pensamento do postmodernismo francês para a Rússia, para falar com os artistas lá sobre o que era o postmodernismo. Tantas coisas, tantas mudanças culturais e influências na maneira de como as pessoas podiam se expressar. Então, é impossível para mim, pelo menos, é impossível aceitar que nós, o mundo, nós perdemos esses avanços humanos nesses últimos anos. E, não sei, pode ser superficial, mas não, porque é uma vida de trabalho, uma vida do seu trabalho e entendimento, conhecimento, e você tem que ser otimista, né? E que isso vai terminar. E depois de terminar, que daí vamos começar a coletar, recolher e vamos continuar. E assim, a gente sabe que acontecem guerras em todos os lugares, mas nós estamos falando de você, Anto. É você que nós conhecemos, e logo que essa guerra começou, a gente se deu conta de que, nossa, e o Anton? Cadê o Anton? E começamos a escrever para a Meida, e a Dom falou, não, mas eu li, ele está postando poesias no Instagram. Cadê o Anton? Porque é você que a gente conhece, e é com você que a gente está preocupado, e torcendo para que esse absurdo acabe logo, porque é como você falou, nossa, a gente não pode... O que a gente pode fazer? Né? Só torcer para que essa loucura termine o mais rápido possível, ou que você possa sair daí. Eu nem quero fazer perguntas mais, porque eu tenho medo das respostas. So we're talking here, and about what happens in war, and we know what happens in war, but we're actually talking about, and with you, Anton, we're talking about you. And shortly after the war started, we talked amongst ourselves, like, and how is Anton? How is he? Because you're the person we know. And
Mirches was in touch with Maida, and then I don't. I was like, no, I'm reading his posting poetry every day and expressing himself with photographs, and you know, we're worried. And then we say, but then, like you said, like, what can we do? What can we do? We can hope that this craziness ends, you know, soon, or we hope that you get out, or that you can get out. And then Mirchi says that she's like, I don't want to ask you questions because I'm afraid of the answers you're going to tell me. And I don't want to provoke questions in you that you don't want to talk about. And so just bringing it back to, and now I'm speaking, agora a gente estou falando por mim, okay? Now I'm speaking for myself, okay, not translation. But bringing it back to this place of that this work that you created is an expression of you as an individual, you, the person who we have worked with, we've had the privilege of dancing with, of being together with, living with. And I imagine in some way that Mirch is bringing this back to you is a way for us to celebrate you and to celebrate your expression and your dance and our privilege of knowing one another and being able to be together through the pandemic, from before the pandemic, and now in this way with what you've produced. So I think it's a kind of a gratitude. Yeah, desculpa me, eu desviei pouco, but like yeah. And also, Anton, it celebrates the progress. You made the music. It's You amazing. chose the setting. You danced the dance. You did the. It's such a strong statement of the status of dance and culture in Ukraine right now, and that's the historic wonder, I think, of the work you've done. Is such a strong statement of the status in terms of your achievement of cultural expression. So thank you. A Mida complementa e fala, não, a celebração, além dele, mas do progresso, assim, que o Anton dançou a dança, escolheu o cenário, compôs a música, fez a pós-produção, fez cada escolha se juntou, essas escolhas se juntaram para fazer um depoimento tão forte desse momento e da potência da cultura ucraniana, e que se tornou uma maravilha mesmo histórica desse momento. Yeah, I just want to add that I think that's an important thing, that since the war started, with my colleagues and friends and just some people I don't know in person, but I saw on Facebook, on social media, for example, there were a lot of discussion about feeling of being guilty. That was, I think, that kind of national trauma, you know, because some people are at the war and they protect our lives, and they are dying, and we are sitting here and just do nothing, and we feel guilty about that. And then there are a lot of people now, that's 5.5 million people left Ukraine already to Europe. And all of that people are sitting there because they fled from war, but they feel guilty because there are people dying here and they just left country and they couldn't do anything. They just looking for what they can do to help Ukraine. And there's the same with the artists. They just like, oh, we're artists, what we should do, how we can help. And they feel the same. And you know, there's a kind of global feeling of being guilty, like what we can do. And there were many different conversations that's not right, that each person just do what he or she can do at
his or she's own place, the maximum we can do. And I am, as an artist, I always felt like what I do is really the best thing that I could do. That's to create, to write something, to find this connection with world, from my soul to the world, to other people. And when I started writing poetries, there's many people started sending messages to me that just keep doing this. Thank you for this. You save our lives. We crying when we read it, but it help us to survive, to feel human, really. And that's really kind of mission, I think, now of being artist, is to keep doing what you can do. And there were, of course, some moments when I felt like I couldn't do that. I have no power, I have no energy. But again, I just told myself, you must do this, because this is your responsibility. This is your war. This is the only way how you can help. And if all our country, all people will do their best, then there is no other ways. We only can win. We must win. Thank you, Neida. Thank you very much. Thank you, Dom. Você quer a tradução da fala do Anton? I'm sorry. Não, tudo bem. Okay. Eu gostaria de acrescentar que é importante que desde que começamos, desde que a guerra começou, que colegas e amigos e conhecidos nas mídias sociais tivemos e teve muita discussão sobre a sensação de culpa. É uma trauma nacional, internacional, mas uma sensação de culpa. Bom, tem pessoas que estão protegendo as nossas vidas para a gente poder viver, continuar vivendo, e essas pessoas estão nos protegendo e essas pessoas estão morrendo. E nós ficamos aqui fazendo nada. E essa sensação de culpa que tem, desde que a guerra começou, tem 5,5 milhões de pessoas que já saíram da Ucrânia, que fugiram. E que essas pessoas estão sentadas em outras partes da Europa agora sentindo essa culpa. Pessoas estão morrendo, eu não podia fazer nada, eu só podia ir embora. Então, o que é essa sensação de culpa? É que artistas, como artista, o que eu posso fazer? O que nós devemos fazer? E essa sensação global de culpa ocupou e preencheu muitas conversas. Daí não chegamos nessa de não tá certo, que não tá certo, não é para sentir isso, que cada pessoa tem que fazer o máximo, o melhor que ele ou ela assim pode fazer. E o que eu faço é o melhor que eu podia. É que, como artista, o meu trabalho é de conectar, de expressar e conectar da minha alma, através da minha alma, de conectar com o mundo. E eu comecei com a poesia, e eu comecei a receber mensagens de pessoas. Nossa, você está com as suas palavras, você está salvando nossas vidas. E nós choramos lendo sua poesia, mas a sua poesia nos ajuda a sentir novamente humano. E eu entendo que é a missão de ser um artista, é de manter o que você deve manter fazendo, o que você deve fazer. E claro, em alguns momentos eu senti que eu não tinha mais energia, que eu não podia continuar com essa expressão, mas daí eu conversei comigo mesmo e falei, não, você deve. Essa é sua guerra.
E só fazendo na sua melhor maneira, cada um fazendo na sua melhor maneira, que vamos ganhar essa guerra. Ok. A gente passar para as considerações finais, né? A Meida falar, o Anton, e torcendo para que você fique bem e a gente se mantém conectados, né? E que fique aí no ar para que muitas pessoas possam chegar mais perto de você como artista, né? So, Mitch is saying we can now go to final considerations. Maida, if you'd like to also speak, Anton, and that we hope that you stay well and that we can stay connected and that many more people can connect to you as an artist through this new expression and continued expression of your work. Well, my good friend, I will wait. I hope it is a short time till you can come here and be here and teach with me and share your brilliance with everyone here who loves you. And everyone asks about you. What about Anton? What about Anton? What about Anton? And I say, oh, he's coming. He's coming. He's coming. Like the second coming, right? Or the first coming, or the third coming. Anyway, we want you to come, and we pray that this will all stop. Bom, meu grande amigo Anton, eu vou esperar. Espero que seja um tempo curto. Para você estar de volta aqui comigo, juntos, para você voltar a dar aula aqui comigo, que você vai continuar dando e compartilhando a sua brilha no mundo e com os alunos, e todo mundo aqui está perguntando de você, cadê o Anton? Quando que o Anton vai vir? Eu falo para eles, não, ele está vindo, viu? Ele está vindo. É como se fosse a segunda vez, primeira vez, ele está chegando. E rezamos que isso tudo vai acabar logo. Yes, and I want to also to end that more and more I'm thinking about the role of dance and art. Still the same question: how dance is important or not, and art in general. And I just want to say that I think after all of that has finished, I would love to still to have this inner feeling of responsibility that we as an artist are not only expressing ourselves, but we making connections from our souls to other people, and we trying to transfer, to give them this humanity and this understanding of being human. That's what I think, that it's not only about us, but only about other people, and about making more of these connections, what I think important now, because every day I think about that we didn't do enough of work. That's really never enough, that we really need to do more. That's because looks like the politicians couldn't do that, but people could. That's I believe. So I also believe that we can meet
wherever, whenever, in the United States or in Brazil or any part of the world, in Ukraine, maybe, I hope so, one day, and dance together and help other people to stay human. Quanto mais eu venho pensando sobre o papel de dança, mas no sentido maior, arte, na verdade, se é importante ou não, eu chego nesse lugar, eu estou pensando, quando tudo isso acaba, quando tudo isso acabar, eu espero que tenhamos, como artistas, ainda fortemente esse sentimento interno de responsabilidade, e que nós, como artistas, não estamos simplesmente expressando a nossa, não é simplesmente a nossa expressão individual que é importante, mas, na verdade, que através disso que estamos cultivando conexões entre nossas almas e outras pessoas, e entre outras pessoas. E que esse entendimento da humanidade vem através dessa expressão, e que temos que buscar fazer mais, nos esforçarmos mais para criar e potencializar essas conexões. Eu penso todo dia que precisamos fazer mais, e parece que os políticos não conseguiram, mas eu acredito que pessoas conseguem. Então, eu tenho certeza que podemos nos encontrarmos novamente em qualquer lugar, quando quiser, se fosse nos Estados Unidos, no Brasil, quem sabe na Ucrânia, e que podemos continuar fazendo esse que é tão essencial para a humanidade. Sim, muito obrigado, Anton, Meida, Dom, Mirtes, também obrigado a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. Agora a gente encerra oficialmente, né, o 15º Visões Urbanas. A gente espera no ano que vem se reencontrar nas ruas, nos espaços virtuais também. E é isso, agradecer os artistas, agradecer ao público, agradecer à cidade de São Paulo. E 2023 a gente está de volta nas ruas e a gente espera que vocês possam estar aqui com a gente. Muito obrigado. I would say, I'll see you in America, Brazil. I'll see you in America, Ukraine. I'll see you in America, Dawn. Yes. That's our next step. Yes. Thank you very much, guys. Love you all. It was so good to see you all. Thank you. Amen. And Thank you, let's stay in Anton. touch.